Ontem, nós trouxemos aqui um convidado para falar a respeito da privatização da Petrobras. E como é uma questão ampla, polêmica, nós temos, olha, tem outras, ideias, tem outras opiniões. Então, nós vamos continuar nessa linha de convidar pessoas que têm opiniões divergentes, necessariamente e obrigatoriamente para você fazer a sua avaliação. Gentilmente conosco, João Caires, que é secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores de São Paulo. Caires, mais uma vez, obrigado aqui pela participação. Bem-vindo aqui no Jornal. Obrigado. Caires, qual é a avaliação que você faz, ou a Central faz, a CUT, em relação a esse pacote de privatizações que o governo federal anunciou? Bem, mais uma onda de desespero desse governo, né, que quer cumprir os déficits que ele está fazendo. Primeiro, a Eletrobras. Primeiro que é um absurdo. Acho que nenhum país sério no mundo, mesmo se você for falar China, Estados Unidos e Canadá, que tem mais hidrelétricas no mundo, assim, do ponto de vista da energia, eles controlam do ponto de vista estatal. Então, você não pode entregar um setor estratégico, né, para iniciativa privada, ou mesmo que a gente não sabe se vai ser brasileiro ou não. Porque eles são traidores ou não? Não é que são traidores, é porque é uma questão estratégica. Nós tivemos agora recente o governo... E aí não é questão de esquerda, de direita, isso é uma bobagem, isso é uma questão de soberania nacional. A própria França, com o presidente Macron, que foi recentemente eleito, ele estatizou os portos. Falou, não vai ficar na mão de estrangeiros aqui, até porque corria o risco de estar na mão de chineses ou coisa parecida. Então, é uma questão de você ter uma visão de Estado, uma visão de país. E a energia elétrica, você deve lembrar, é uma coisa interessante. O pessoal fala muito da eficiência privada, até te corrijo, que não é transporte público, não é transporte coletivo, porque a maioria das empresas são privadas. E a gente... É verdade, Rio de Janeiro, aqui em São Paulo... Tem razão. E aí a gente pega o transporte que o pessoal fala que é público, não é público, é coletivo. É verdade. E as empresas são privadas, a gente vê a qualidade. Porque tem um discurso, desde os anos 90, que o sistema privado é mais eficiente. Quando era público em São Paulo, era um desastre. Não, desastre, mas não melhorou. Não é do seu tempo, mas até lembro da CMTC, que é do meu tempo, hein? Sim, mas não melhorou. Era um desastre. Mas eu lembro, por exemplo, quando eu era pequeno, da Light, que era privada. Depois virou Eletropaulo, foi estatizada. E a gente usava, eu lembro que a minha mãe usava um aparelhinho para controlar a tensão, porque a TV era de tubo, a imagem sumia e era empresa privada, gente. Então, assim, eu acho que a gente tem que desmistificar isso. Não é porque é privado que é público. É lógico que o governo, o Estado, não é para estar tendo uma empresa de cerveja, por exemplo. Mas tem certas coisas, como energia elétrica, é um bem público e é um monopólio. Eu não tenho como escolher outro poste se não for da Eletropaulo, se não for outro. Não tem concorrência nisso. Então, pior que o monopólio público é um monopólio privado. Aí o pessoal fala de eficiência, é só pegar, por exemplo, a eficiência nos celulares, né? Nós temos 4 operadoras que o celular faz tudo menos falar. Mas você lembra quando tinha a estatal? Lembro. A Telebrás ou não? Não lembro Você lembra ou não? Para você conseguir o telefone era um problema, meu. Era um problema porque não tinha investimento, mas a gente vê, viu, Heródoto, como uma... E foi feito de forma proposital para justificar a privatização. Até porque fizeram um discurso e não ficou mais barato o telefone. Ficou nada. Porque a gente paga, quanto está hoje a assinatura? Que ninguém está usando mais. Você paga R$60 por mês a vida inteira. Antes você pagava uma mixaria de assinatura. Então, assim, foi elas por elas. Então, tem muita propaganda, muita coisa falsa. E aí a gente tem que comentar com a população que a gente corre um risco muito grande. Recente, agora nós tivemos na Argentina, que fez esse mesmo sistema, aumentou em 700% a energia elétrica. Aí não é só o problema com o cidadão, né? A casa, o comércio, a indústria. A gente pode ter problema. Se você pegar um exemplo, a Nigéria, aliás, os países da África como um todo têm um grande problema de infraestrutura, principalmente porque não tem energia elétrica. É tudo na mão de empresas estatais, privadas, estrangeiras, e vive num apagão. E nós lembramos que no período em que começou essa história de privatizar tudo, o Brasil passou por um apagão. Eu mesmo era síndico do meu prédio, tive que comprar um gerador. Mas não choveu naquela época. Não foi só chover, não. Nós ficamos 2 anos com apagão. Mas não choveu. E agora nós tivemos a maior seca aqui em São Paulo, e não tivemos apagão. Então, tem coisa que a gente precisa colocar. Mas tem que chover onde gera energia, né? Não onde consome, né? Não é só isso, não. Tem questões, por exemplo, eu tive em Corumbá, lá no Mato Grosso do Sul, e foi o governo federal que construiu essa rede de linha de transmissão, que não tinha, só tinha uma. E lá tem usina, um monte de coisa, e não tinha. O governo construiu. Aí quero colocar mais, assim, por exemplo, o pessoal fala, né? Tem privatizar o aeroporto de Congonhas. O aeroporto mais lucrativo. Agora eles estão devolvendo de Viracopos. Então, quanto dá lucro, maravilha, né? O governo fica só com o osso duro. No capitalismo você tem que ter lucro, não, você quebra, por isso mesmo. O país não é capitalista? É lógico. Então, aí. Então, mas se o país é capitalista, o governo também tem que ter essa visão. Por exemplo, um aeroporto como o de Congonhas, ele não dá lucro? Dá. Aí você pega um aeroporto no meio da floresta amazônica, lá no Amazonas, tem que ter esses aeroportos regionais. A gente tem que estimular. Quem é que vai financiar isso? O lucro dos aeroportos principais. O aeroporto é único também, você não tem como concorrer.
Né? Então, essas coisas que a gente tem que olhar com cuidado, porque as empresas pegam, que nem pegaram Viracopos, agora quer devolver. Se de repente pegou aí, comprou Congonhas, aí quer devolver também. Nada disso. Eu acho que são operações que o governo pode utilizar e com isso financia. Vou pegar outro exemplo. Luz para todos. Uma vez eu estava em Manaus, o cara olhou assim e falou, você está vendo aquela luzinha lá? Eu falei, o que é? Um barco? Porque o Rio Amazonas é um monstro, né? Parece um oceano. Falou, não, isso aí é o Luz para Todos. O cara esperou 500 anos para instalar lâmpada naquela ilha. Quem é que vai fazer isso? Você acha que a empresa privada vai puxar cabo para o meio do mato? Não vai. Não. E é tão absurdo que nós moramos aqui no estado mais rico da União, e eu como ando muito o estado também, porque agora estou na CUT de São Paulo, um belo dia estou entre Votorantim e Sorocaba. Eu vejo uma placa lá, Luz para Todos. Eu fiquei envergonhado. Falei, ué, por quê? Porque eu achava que o Luz para Todos, que foi feito pelo governo do presidente Lula, era algo mais para o Nordeste, para o Centro-Oeste, para essas regiões distantes. E que o estado de São Paulo não precisava disso, até por ser o estado mais rico, mais industrial. Não, o estado de São Paulo, com essa política que eles têm de privatizar tudo, não fez. Então o governo federal teve que vir lá para fazer aqui. E não é tão longe, hein? 80 quilômetros. Então, ou seja, qual é a visão que esses empresários têm? Eles não vão levar energia elétrica para essas pessoas, porque você tem um custo muito alto. E aí quem tem que cobrir o custo, é lógico, tem que ter uma solidariedade, uma questão que o governo lucra. E o mais absurdo ainda, a própria Eletrobras, ela teve agora no primeiro trimestre 1,4 bilhões de lucro. Ela vinha de um período, e isso porque nós estamos vivendo um período de recessão econômica, que está aprofundando mais ainda, ela está lucrando. Isso é verdade. Aí eles estão querendo vender por 20 bi. É pouco? Claro que é pouco. Só o faturamento dela é 60 bi. Que maravilha, que eu queria comprar. Né? Se eu tivesse dinheiro, eu queria comprar uma empresa por 20 bi, que tem faturamento de 60, que daqui 3 anos já recuperei o investimento e ainda vou ter lucro eterno. Então, assim, é uma coisa maluca. E o que é pior, né? Que a gente sabe o que aconteceu nos anos 90 com o presidente Fernando Henrique do PSDB. A pessoa ia comprar, por exemplo, eu quero comprar seu carro, Heródoto. Aí o que você fazia? Você me dava o dinheiro, me emprestava a juro baixíssimo para comprar o seu carro. É isso que eles faziam com o BNDES. É o que eu acho que vão fazer de novo. Pegar o dinheiro do BNDES e empresta para o cara comprar a juros baixíssimos. Ou seja, estão fazendo uma doação. Mas o problema maior não é só esse. O problema maior é que é um setor estratégico que país sério nenhum no mundo entrega para a iniciativa privada. Né? Então,